Olá, 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 todo mundo. Olá, hoje é domingo, dia 6 de setembro, 5 da tarde. Espero que esse enquadramento esteja melhor de luz e se o áudio também estiver bem. Eu estou tentando usar um telefone sem fio para não ficar tão... um fone sem fio para não ficar tanta poluição. Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja saudável. Me fizeram o prognóstico que hoje não ia ter quase ninguém, porque as aulas começaram, então que o abandono da solidão sem universidade teria acabado e que vocês todos já estariam em aula, em pós-graduação. Vamos ver, né? Vamos ver se faz sentido a gente ainda ficar aqui aos domingos, às 5 da tarde, se a gente muda dia, porque vocês já estão em aulas. Me avisem se puder colocar mais ou ficar melhor para quem lê lábios. Colocar mais o quê? Vejam se eu estou colocando mais áudio, eu aumentei enquanto a gente vai começando. Os nossos primeiros 5 minutos é sempre para as pessoas irem chegando, né? Eu sempre começo às 4 em ponto, né? E aí os primeiros 5 minutos a gente ir se esquentando e a mim também, para eu ir me fazendo sentido falar aqui sozinha. Eu vi que um monte de gente falou mal de mim, que na semana passada não confia, que já está gravando até a tela, porque eu não gravei no final, mas eu prometo, gente, eu não fiz nada errado, ainda faltava assim uns 40 segundos quando caiu. Então hoje eu vou parar antes do Instagram marcar os 2 minutos finais para não acontecer isso. Eu espero que o resumo que eu tenha feito tenha funcionado e tenha feito um resumo do que a gente conversou. Então hoje é a nossa banquinha de número 7. Só para lembrar, nós começamos no dia 2 de agosto. Eu sei que é só 1 hora e que muitas vezes sou eu falando. Mas sabe, gente, numa pós-graduação, uma disciplina de métodos, de escrita, são 15 aulas. Ok que são 15 aulas de 3 ou 4 horas, mas eu queria dizer que a gente já está na banquinha de número 7 e a gente vai fazendo esses espaços alternativos, né? Como sempre, eu começaria fazendo uma pequena revisão do que veio para trás. Eu, às vezes, confundo os horários aí, os horários que eu tô, né? Então, a gente começou às 4 em ponto para mim e às 5 em ponto para vocês. Nós já vimos, na nossa última banquinha, o tema foi cronograma. Eu deixo os comentários ainda subindo aqui, até começar mesmo o tema de hoje, que a gente começa com 5 e 5 para vocês. A última banquinha, que foi sobre cronograma, e que, só para lembrar, com a ironia de que ela caiu no final, no tempo, montar o cronograma de trás para frente. Então, imaginar quando é que você tem que terminar o seu produto e ir construindo até o dia de hoje que você está montando alguma coisa. Fazer um log de tarefas, que é uma espécie de um diário, dizendo eu estou fazendo isso, esse é o meu plano para a semana. E ter algo visual, algo que você toque, que seja, que se fala planner, né? Que é o que você planeja. Nós também já vimos, conectada a isso, a conversa sobre procrastinação e a solução do Pomodoro. Eu sei que as pessoas perguntam muito onde estão. Estão todos no segundo botãozinho do Instagram, que é o da IGTV, e ali estão todos para trás. Então, mesmo que eu faça menção a algum que a gente já conversou, todos estão salvos ali. E a Anis está devagar subindo os programas para o YouTube. E aí, assim que já estiver começando a ter também lá, eu informo aqui, porque algumas pessoas preferem o YouTube, não querem usar o Instagram, tá? E há alguns que eu faço referência, muito raro, a um quadro que eu mantive um tempo no YouTube que se chamava Quinquilharia. Além disso, há o curso da professora Rosana Pinheiro Machado,
que está acontecendo ao mesmo tempo. Todos os quadros estão disponíveis no YouTube. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada. Nós também já vimos sobre mapa e revisão de literatura. O tema de hoje, né, exato com 5 minutos, é sobre artigo científico, e o que nós havíamos combinado era começar de uma maneira ao revés. Era lendo um artigo ou 2, eu sugeri 2, mas quando eu fui preparar a banquinha para hoje, eu vi que eu não conseguiria cobrir os 2. Então eu vou cobrir só o Pesquisa Nacional do Aborto, tentando trabalhar as partes de um artigo, construção de linguagem e de argumentação, porque eu não conseguiria cobrir os 2. Né? Eu fiz um anúncio e na preparação eu via que eu não ia conseguir cobrir nesse tempo. Então eu vou agora desabilitar os comentários e aí volto nos últimos 15 minutos. Pode ser? Porque aí não fica, como vocês dizem, poluindo a imagem, tá? Então, desabilitei. Vamos lá. A proposta de hoje, cujo tema é artigo científico, artigo acadêmico, esse artigo que você vai publicar, ele pode servir como também o seu artigo de final de curso. Alguns programas de mestrado, de doutorado, aceitam agora que, ao invés de se escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, você faça 1, 2, 3 artigos, além de ter uma moldura de uma introdução. Então, eu tô cobrindo minha boca sem querer, só porque tá coçando o nariz, tá? Desculpa quem tá fazendo leitura labial. Então, isso é muito importante, porque ela pode ser o texto que você possa escrever, não só para publicar, mas inclusive da sua vida acadêmica. Eu não tenho informação de programas de graduação que aceitam um artigo como monografia de graduação, que seria maravilhoso, né, gente? Uma possibilidade de que você já possa ir ensaiando esse tipo de linguagem que pode circular para além do seu orientador, da sua orientadora de uma banca. Então, o tema de hoje... eu fiz uma sugestão que vocês lessem um artigo que cruza com o debate que está nesse momento, que se chama Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva. Ele é de coautoria minha com Marcelo Medeiros e Alberto Madeiro, mas é muito menos... Nós não vamos discutir os argumentos sobre o aborto, nós vamos ver como é que se constrói uma argumentação acadêmica, científica, uma escrita acadêmica, ainda mais de um tema que há muita atenção para deslizes sobre o que se chamaria fuga de rota, do que se chamaria uma boa ciência. Então, a minha provocação para vocês é que nós vamos perseguir 8 pontos, por isso que eu não consegui ver os 2 artigos. 1 é estrutura. 2, o que eu vou chamar de pontos de inflexão. Eu vou voltar a todos eles, tá? Estrutura. 2, pontos de inflexão. 3, parágrafos. 4, seções. 5, a voz do texto, estilo narrativo. 6, a combinação entre argumentos e evidência. 7, o uso de verbos e de adjetivos. 8, conclusão. Repito, eu imagino que vocês estão dizendo, repete. Vamos lá. Estrutura, pontos de inflexão, parágrafos, seções, a voz do texto, a voz narrativa, a combinação entre argumentos e evidência, o uso de verbos e adjetivos e a conclusão. Eu começo dizendo que eu vou trabalhar quase como uma forma, um molde. E não à toa é um estudo de saúde pública, né? Um estudo da área de saúde. É certo que vocês vão dizer, eu sou da história, eu sou da filosofia, eu sou das ciências sociais, e é diferente, não tem essas exceções. A minha provocação, se você puder se aproximar do que eu quero provocar, é que, em alguma medida, esse espírito que está aqui, com variações, pode ajudar você na sua escrita, nas suas áreas específicas. Então, você talvez não venha a chamar as sessões dessa maneira, você não venha a fazer exatamente dentro dessa forma, mas pensar ela vai te ajudar a compor, a organizar os seus argumentos.
Então, comecemos com estrutura. Olhem comigo, eu fiz algo que em Alagoas se diz croque, né? Croque. Croque é o cascudo. E quem imprimi? Eu só imprimi porque senão eu ia ficar com muitos instrumentos aqui. O iPad, o caderninho e o celular. Então, eu gastei papel. Mas olhem comigo, se vocês tiverem também feito essa coisa feia, ou se tiverem com um tablet ou com um computador, a estrutura do artigo. Ele começa tendo o título, o resumo, depois ele tem introdução, palavras-chave, eu pulei palavras-chave, ele tem introdução, aí ele tem metodologia, resultados e discussão. Em alguns periódicos isso é separado, você tem que apresentar resultados depois de discussão. Em muitas áreas de humanidades, você não chama resultados de discussão, você bota seções do artigo com os títulos que você quer, mas tenta abstrair e imaginar que é a mesma coisa. Conclusões, aí tem colaboradores, agradecimentos e referências. Isso se chama estrutura. Tenta pensar, gente, que de alguma maneira, quase todos os artigos vão navegar com uma estrutura que essa daqui é de manual, mas que vai ser variações disso daqui. Mesmo que você esteja no campo da literatura, onde não tem essa coisa tão formal de metodologia, resultados de discussão, as suas sessões, de alguma maneira, você vai ter que dizer como é que você compôs seu corpus de análise e como é que você está analisando suas categorias. Então, abstrai isso daqui como um esqueleto muito duro da qual você vai expandir para outras áreas. Primeira coisa que eu sugiro que a gente veja juntos olhem comigo, o resumo tem um parágrafo. É assim que se escreve resumo. Se vocês um dia quiserem, a gente faz só uma banquinha sobre resumo, porque ela é uma peça fundamental na vida acadêmica. Muitas pessoas decidem a leitura de um texto pelo título, pelo resumo e talvez pelas conclusões, se a pessoa tiver muito tempo para você. E aí ela vai decidir se vai ler o seu texto ou não. Então o resumo é uma peça fundamental. Vejam que o resumo tem um parágrafo. Agora começa uma contagem diferente. Vai para a introdução. Ela tem 2 parágrafos. A metodologia, se eu não contei errado, ela tem 7. Resultados e discussão tem 17. O dobro da metodologia. A conclusão tem 4 parágrafos. Eu posso ter contado alguma coisa errada, gente, mas não importa. É mais ou menos esses números. O que a gente está falando é que um artigo, e aqui eu posso dar para vocês os títulos dele, ganha um prêmio importante da Organização Pan-Americana de Saúde, ele vai abrir uma discussão sobre aborto no Brasil, importante, sobre magnitude. Ele tem 30 parágrafos. Imagina na sua frente 30 daqueles post-its amarelinhos, porque eu não tinha aqui. 30. É isso que vai ser um texto. Ele é muito menos do que o que nós imaginamos, no sentido da grande criação da minha vida literária, da sua vida literária. Pensa que essa extensão, ela permite a você fazer uma contrição do seu pensamento. E também do número de referências que você vai ter. Se vocês olharem comigo, são 17 referências que esse texto tem. Sendo que é uma norma legal, que a gente ignoraria, e muitos periódicos pedem para separar essas duas coisas, né? As normas, as leis, matérias de jornal, como um outro tipo de fonte. Então a gente está falando de 16 estudos para uma composição de um artigo, que seria uma excepcional monografia de graduação, uma excepcional dissertação de mestrado, com uma ampliação de escrita e de texto. Imaginem comigo, depois eu vou falar em detalhes sobre o parágrafo, certo? Então, o que é um título? A gente está falando da estrutura ainda. Vocês vejam como é longo, por isso que eu não consegui 2 textos para hoje. O título é uma das coisas mais importantes da sua escrita. Por isso que uma das coisas que eu mais peço a mim mesma e a quem começa a trabalhar comigo, eu orientando, eu faço um título funcional, que é aquele que é o mini do mini do mini, é um telegrama do seu resumo. Aqui é Pesquisa Nacional de Aborto 2016. Ela disse tudo. Ela deu o ano, ela deu a unidade, a categoria, que é aborto, e ela deu qual é a sua amplitude, é uma pesquisa nacional, certo? E aí no resumo é onde vai vir coisas mais descritivas.
Então, o resumo sempre, ele tem um parágrafo e ele merece uma banquinha. O resumo, ele cobre qual é o seu problema, qual foi o seu método, quais foram os seus achados, qual é a sua conclusão. O resumo, ele exige muita reflexão. Você pode até partir de um resumo para guiar por onde você vai. Você só consegue fazer o resumo quando você termina. Porque a sua escrita, ela vai ganhando vida, né? As suas estruturas e a sua composição analítica, você vai saber fazer o resumo no final. Olhem comigo as palavras-chave. As pessoas, em geral, imaginam que palavras-chave, elas tiram da cabeça. Eu posso botar aborto, interrupção da gestação, eu posso colocar interrupções da gestação, interrupção voluntária da gestação. A minha sugestão para você é que use uma coisa que se chama tesauros, que é onde tem as palavras-chave de um campo, tesauros, ou mais fácil ainda, vá no periódico que você quer publicar e você define a escrita do artigo, sabendo que periódico você vai tentar antes, não que o editor ou a editora tenha aceito, mas você definiu antes, porque você já vai escrever naquele formato, que palavras-chave circulam na literatura. Então você vai nesses 16 artigos do final e você vai olhar que palavras-chave essa literatura já citou, que você quer se comunicar com essas pessoas, você quer se comunicar nesse campo. Então as palavras-chave não saem da sua cabeça, elas saem da literatura que permitiu que outras pessoas circulassem esse tipo de informação que você quer se comunicar. As palavras-chave são uma categoria central para a busca de literatura acadêmica. Vão comigo ao final da introdução. A introdução tem 2 parágrafos. O segundo parágrafo, ou o último parágrafo da introdução. Vejam, gente, eu vou ser bastante normativa aqui. O último parágrafo da introdução é onde você anuncia o seu objetivo de pesquisa, o seu objetivo de escrita naquele artigo. Este artigo apresenta os resultados da Pesquisa Nacional do Aborto, cujo objetivo principal foi estimar a magnitude. O último parágrafo da introdução apresenta o objetivo do artigo. É sempre assim? Assim deve ser. Porque uma boa leitura, quando eu estou analisando, se eu vou ler um texto, eu olho o título, eu olho o resumo, o último parágrafo da introdução e conclusão para ver se ele vale a pena eu ler. Se isso passar, aí eu desço o artigo para ler. Se isso não me passar no convencimento, se a pessoa não colocou ali o objetivo de escrita dela, porque alguma coisa está patinando. É um jargão, gente, é regra, domina para poder ser lida nesse tipo de comunicação. Na metodologia é onde você descreve, gente, técnica de urna já tinha sido usada antes de nós. Técnica de questionário já tinha sido usado antes de nós. A originalidade de uma metodologia não está nas técnicas. As técnicas estão estabelecidas pelos livros de método, pelo que a literatura reconhece como método, mas pela combinação que você faz com as perguntas que você fez. Nesse estudo, que foi absolutamente original, foi o uso da técnica de urna, que permitia às mulheres confidencialidade, sigilo, a percepção da confidencialidade, com um questionário pareado, né, com um código pareado para um questionário aberto, face a face. Porque nós tínhamos um problema. Os questionários face a face, quando se perguntava à mulher, você já fez aborto? Só 2% das mulheres entrevistadas, entre 15 e 49 anos, diziam sim. Claro! Por que eu vou confiar numa pesquisadora? Por que eu vou confiar em alguém que está diante de mim? Quando nós usávamos a urna, a taxa de resposta que nós encontrávamos era 15%. Então, aqui mostra que a novidade não está nas técnicas, está na combinação. Isso se chama originalidade em ciência. Não é sair inventando tudo. Então, muitas pessoas dizem, mas não tem ninguém estudando o meu tema, ou todo mundo já estudou meu tema. Ótimo! É nessas combinações entre todo mundo e ninguém que você faz uma combinação, inclusive em métodos possíveis de originalidade. Aqui, uma das principais originalidades desse estudo está na combinação do método, que garante a confidencialidade, uma maior recuperação de taxa de resposta, com o perfil que apresenta da mulher que faz aborto no Brasil.
Então, olhem comigo a metodologia. O último parágrafo, em geral, em metodologia, estão as suas considerações éticas. Ou os últimos parágrafos, se for uma discussão muito extensa sobre ética. Aqui, para nós, era a questão da imparcialidade, de que houve quase uma auditoria nos dados. Os dados de campo não são coletados por nós para garantir a auditoria sobre a qualidade deles, mas também a questão do comitê de ética. Então, pense, final da metodologia, as considerações éticas. Depois disso, aqui, neste periódico, resultados e discussão são juntos, numa mesma sessão. Os periódicos, alguns, dizem a vocês quais são as sessões que eles sugerem que o seu artigo tenha. Que o periódico trabalha com sessões. Alguns outros periódicos não trabalham com sessões assim. Então, cabe a você, quando vai escrever o artigo, olhar que periódico você quer publicar, porque você vai ver se as sessões já estão pré-estabelecidas. Então, em resultados e discussão, olhem a primeira linha. Salvo indicação contrária, mulheres, está entre aspas, refere-se à subpopulação de mulheres de 18 a 39 anos. Então, aqui é uma definição do que nós chamamos unidade de análise com quem nós estamos trabalhando. E aqui nós nos referimos no texto. Nós não abrimos lá na introdução dizendo isso. Isso já está na parte de resultados e discussão. Olhem o último parágrafo de resultados e discussões. Vocês vejam que eu já estou em 4:20, eu só cobri o primeiro item. O último parágrafo de resultados e discussões são os limites do estudo. Aquilo que nós não conseguimos fazer. Deve-se notar que esses grupos não refletem a situação das mulheres no momento do aborto, mas no momento em que elas responderam ao questionário. Então, quando nós perguntamos às mulheres, você tem religião? E ela diz, sim, eu sou católica, eu sou evangélica, que foi isso que nós encontramos, é naquele momento em que ela está respondendo. Ela pode ter feito o aborto há 1 ano, há 10 anos, há 5 anos, certo? Isso é um limite. Algumas pessoas que não dominam a comunicação acadêmica, elas vão aqui e vão dizer, olha, isso não é confiável, porque é não entender que a honestidade sobre os limites da capacidade das suas evidências de fazerem com você afirmações sobre um fenômeno é parte do que confere confiabilidade ao seu estudo. E aí, mas isso mostra uma certa ingenuidade em ler ciência, que nós sim mostramos limites do que a nossa pesquisa, do que as nossas afirmações são capazes de fazer, né? Por isso que nós sempre elencamos as nossas ressalvas, ou de método, analíticas ou de composição. Na conclusão, esse é um dos momentos para mim mais importantes. Vejam, 5:23 já. A conclusão, se vocês puderem abrir e olhar, não há nenhuma referência bibliográfica. Que são aqueles numerozinhos, né, aqui. Até você pode ter em alguns casos, mas é muito raro. É os números chamando para as referências. E esse é o momento em que uma voz autoral muda, que eu vou falar adiante. Em geral, a conclusão não tem mais referências de literatura, porque esse é o momento em que entra você. Entra você falando com os seus dados. Você já conduziu pela mão a sua leitora que chegou até aqui, dizendo como eu levantei os dados, como eu analisei os dados, o que os dados me permitem mostrar. Aqui está a minha afirmação conceitual, a minha afirmação de pesquisa sobre esses dados. Então, em geral, as conclusões elas não têm mais nem referência, muito menos citação. Vocês vão ver muitas monografias de graduação, dissertações de mestrado, mesmo teses de doutorado, em que as conclusões trazem referências bibliográficas. E eu queria tentar dizer a vocês que não é mais o momento, porque é o momento em que você está falando, em que quem está lendo você quer ver você falando. Inclusive, você pode usar recursos linguísticos que eu chamaria pouco adequados para antes daí. Eu vou começar a apressar. O segundo item que eu queria falar era o que eu chamei pontos de inflexão, que de alguma maneira eu antecipei nas sessões. Os principais pontos de inflexão para decidir se vamos ler ou não o seu texto é o título, o resumo,
que o resumo tem que indicar os seus resultados. Se vocês olharem o resumo aqui diz quase uma em cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou pelo menos um aborto, 416 mil mulheres, heterogeneidade dentro dos grupos sociais. Os principais resultados estão aqui. Então, título, resumo, o final da introdução, a conclusão. A conclusão é muito importante. Esse é um grande ponto de reflexão. Sabe por quê? Porque a conclusão vai dizer aquilo que nós não conseguimos fazer, que são ideias para quem está lendo, para quem está no campo conosco. Por isso que quando nós revisamos a literatura, e quem está no campo de pesquisas empíricas vai para os estudos mais recentes, porque os estudos mais recentes vão dizer aquilo que a literatura ainda não sabe, que o debate, que o mapa da literatura ainda não conhece. Olhem o último parágrafo. O último parágrafo diz: as diferenças que merecem atenção de análises adicionais. Em particular, as maiores taxas entre mulheres de baixa escolaridade e renda, pretas, pardas e indígenas, além de expressivas diferenças regionais. O que isso quer dizer? Precisa-se estudar a concentração do aborto, as maiores taxas que nós encontramos entre as mulheres negras e indígenas, entre mulheres do norte, nordeste e centro-oeste do país. Além disso, vale ressaltar que, por limitações de extensão dos questionários pela técnica de urna, a PNA identifica a característica das mulheres na época em que elas respondem e não no momento em que elas fazem aborto. O que isso está dizendo? Se você conseguir estudar mulheres no instante em que elas fazem aborto, você vai ter outros dados e que são muito importantes para o debate público. Talvez você não consiga fazer um estudo populacional, mas você consiga fazer um estudo qualitativo, um estudo etnográfico, um estudo de caso. Então, uma conclusão bem feita, ela deixa espaço, ela faz como se fosse um fio de uma novela, para que outras pesquisadoras venham, entrem e digam: eu aqui tenho onde fazer algo que um estudo da qual eu me amparo disse que não conseguiu fazer. Toda boa conclusão deixa a porta aberta para quem vem depois, para outras pesquisadoras dizerem: opa, aqui tem algo que eu preciso fazer. Nós nunca afirmamos, porque nós nunca sabemos tudo. Aquele estudo foi capaz de fazer algumas afirmações, mas o método ele deixa coisas de fora. Por exemplo, nós não cobrimos o Brasil rural com mulheres analfabetas, então estudos com mulheres sem uma escolarização formal é importante. Nós não estudamos meninas de 10 a 18 anos, e aqui está, é muito importante incluir essas mulheres no tempo presente, poderia dar outra taxa de aborto. Nós temos como uma recordação das mulheres que podem ter feito nessa faixa etária. Então, é muito importante olhar esses pontos de inflexão, porque é onde você diz: vale a pena eu ler, e é onde eu posso tirar ideias para ler. Vamos para os parágrafos agora, que é o terceiro ponto que eu disse que nós iríamos cobrir. Eram 8, gente. Se vocês olharem comigo, e alguns manuais de escrita, não só de escrita acadêmica, fazem inclusive coisas normativas sobre os tamanhos dos parágrafos na língua portuguesa, sobre número de linhas, sobre número de orações, que a gente não tem, exceto por alguns escritores, pelos poetas. Os parágrafos na vida acadêmica, eles não têm uma linha e nem tem as páginas infinitas. Não sei se vocês leram esse fabuloso diálogo, o momento em que há um diálogo em o Evangelho segundo Jesus Cristo, o diálogo de Jesus, com o que seria o diabo. As páginas não acabam nunca do mesmo parágrafo. Mas isso precisa ser Saramago, gente, para fazer. Eu não estou dizendo que vocês não sejam, mas como eu não sou, os meus parágrafos, eles oscilam entre alguma coisa, aqui nesse texto, entre 10, 12, 18, 20 linhas nessa formatação. Então, pensem que não só um parágrafo, ele é um suspiro para a leitura, ele é um ritmo de leitura. E cada parágrafo, ele sustenta o que também livros de manuais de escrita vão dizer. Parece que eu estou voltando ao ensino médio dizendo essa frase a vocês, mas é verdade. Os parágrafos, eles suportam um tópico frasal, que é uma afirmação, que é um ponto.
Se vocês olharem, por exemplo, o primeiro parágrafo do texto, ele está falando da PNA de 2010 e que agora é uma PNA de 2016. O primeiro parágrafo é só um pequeno resumo da PNA de 2010. Se vocês forem para o quinto parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, onde tem a literatura indica, é uma referência a um estudo anterior, que é o estudo de número 5, estudos, né, anteriores, 5 ao 11, e o estudo 12, dizendo que os estudos anteriores encontraram sobre magnitude de aborto no Brasil, e mostrando que eles não usavam as mesmas técnicas que nós, e que eles encontravam uma magnitude de 2,1% de mulheres que faziam aborto, porque eram entrevistas face a face. Um parágrafo para dizer o que veio antes de mim e quais eram os métodos que se usavam. Então, os parágrafos, eles têm uma ideia, eles comportam muito pouco, porque ele é um fôlego de respiração. Tentem olhar, e quanto mais, e lembrando da imagem dos seus post-it amarelos, dos seus, daqueles coisinhas que você cola, pensando qual é o meu tópico frasal, e você pode fazer isso depois de ter escrito o parágrafo. Será que eu tenho mais de uma ideia aqui? Será que eu estou com muitas ao mesmo tempo? Isso pode abrir em 4, 5 parágrafos. Aí nós vamos agora para o próximo item, que são as sessões. As sessões, elas podem ser criadas por você, elas só podem ser criadas pelo periódico, pela revista. Então, merece uma análise prévia de onde, quando você decide escrever, onde você vai publicar. Eu queria, além de fazer a referência, o que eu já disse, introdução, metodologia, eu queria fazer, provocar uma atenção de duas sessões que são muito pouco lembradas. Uma é a que se chama aqui colaboradores. Olhem aí, ela está no final, antes de referência, antes de agradecimentos. Colaboradores é diferente de autores. Autores são os 3, está lá, na assinatura embaixo do título. Colaboradores, a gente diz qual foi o papel de cada um para que esse artigo esteja aqui e que a responsabilidade sobre ele, se algo de errado acontecer. Mas agora eu não me lembro o número exato, mas foi alguma coisa na ordem de 100 coletadoras de campo, todas mulheres contratadas pelo Ibope para coletar esses dados. Uma coletadora de dados de campo, ela não é uma autora, ela está coletando dados. Coletar os dados, como trabalhar numa amostra de um material genético no laboratório, não necessariamente faz alguém autor. Essa é uma disputa importante entre as áreas, que nós também podemos conversar, mas eu queria fazer uma afirmação que não define autor. Autor é quem idealiza, escreve, analisa os dados e, no fim, é responsável pelo que está escrito. Muitos casos de acusação de violação de integridade acadêmica vêm por composições de autoria em que todas as pessoas não tiveram igual participação numa escrita. Então, essa sessão colaboradores é uma sessão importantíssima para dizer o que cada um fez, como participou desse processo. Mas eu queria chamar também a atenção a agradecimentos. Quando vocês, e todas nós escrevemos graduação, mestrado, doutorado, a gente acha que os agradecimentos é aquele grande momento de agradecer a tudo, ao sobrenatural, ao cachorro, ao gato, a expressar desamores. Então, tá com raiva da orientadora, aí não agradece a ela. Mas, gente, o agradecimento é um momento formal pro seu texto, aqui vocês sabem quem financiou. Então, vocês estão vendo que foi o Ministério da Saúde, foi o Fundo Elas, a ANIS foi uma equipe que trabalhou em toda uma composição de trabalho coletivo e o Ibope coletou os dados. Agradecimento você está dando quase que um ecossistema aonde você está vinculado para aquilo ali. Várias pessoas leram esse estudo, nos ajudaram a pensar. Mas elas não estão aqui, elas estão em outras formas de agradecimento. Eu sei que quando vocês estão escrevendo a monografia de graduação, dissertação, tese, às vezes a minha mãe, a minha avó, mas pensa que isso é uma peça eterna do seu texto. Teve um tempo, aqui eu vou fazer só 1 minuto contando isso, em que
eu trabalhava junto com a biblioteca da Universidade de Brasília e na comissão de ética, em que era sobre os pedidos das pessoas, sobre mudar pedaços da dissertação de mestrado, tese de doutorado. E em geral, tinha uns casos que era sobre uma descoberta de um plágio posterior, coisas de coisas feias. Mas tinha muito, e era o caso mais comum. Eram as pessoas querendo mudar a sessão de agradecimento. Porque elas tinham agradecido, sei lá, um namorado, e aquele amor não existia mais. E o novo amor não queria aquele nome ali. Então, quem sabe, que é só uma sugestão, você faz uma página que a sua mãe, a sua avó, seu pai, seu irmão, seu companheiro, a sua companheira vai ver, mas não é aquela que você deposita. Porque, né, é uma parte fundamental de contar onde você está inserida. Certo? E o último ponto que a gente já conversou aqui, referências. Claro que nós lemos muito mais do que 16 referências, mas aqui estão só as citadas. Então a gente volta para aquela nossa conversa sobre mapas. Vamos agora para a voz do texto. Se vocês olharem no resumo, só o resumo, nós começamos, apresentamos, comparamos. Esses são os verbos de definição do objeto de pesquisa, do problema de pesquisa, apresentar e comparar. Se nós estivéssemos numa aula de metodologia, nós diríamos, a minha pesquisa é para apresentar e comparar a magnitude do aborto, comparar a PNA 2016 com a 2010. Os verbos, eles definem a nossa ação, eles definem a nossa unidade de análise. Aqui nós escrevemos no plural, porque nós somos 3 autores. Se vocês verem na introdução, passa a ser este artigo. Se vocês forem olhar na metodologia, passa a ser a PNA 2016. É um inquérito. É a própria técnica, passa a ser a voz do texto. Nos resultados de discussão, refere-se, como é de se esperar, um sujeito indeterminado. E na conclusão, o sujeito desaparece. E nós entramos com adjetivos e com verbos muito fortes. Eu quero fazer uma provocação ao final sobre isso, de entrar com os adjetivos na conclusão, com uma possibilidade de entrá-lo e esses verbos muito fortes. Mas essa pessoa do discurso, ela vai navegando no texto. E ela entra, a PNA é um inquérito na metodologia, porque é onde você está pedindo a voz dos métodos, como a voz da confiança. E essa é uma composição de voz textual muito importante na ciência. Então, como eu disse, eu já estou correndo, argumentos e evidência. Lembram que eu já falei numa banquinha anterior a diferença entre neutralidade e confiabilidade? Eu não tenho nenhuma neutralidade, gente. Vocês sabem disso. Né? Eu sou uma sanitarista, sou uma feminista, eu acredito que o aborto é uma necessidade de saúde das mulheres, ele é uma questão de saúde pública. Ponto. Agora, isso aqui, ele pode ser lido dentro da confiabilidade do jogo da ciência. E aí é aqui onde eu vou dizer, ela é a mulher comum. Isso é um construto analítico, dado pela metodologia, dado por aquilo que está em 17 parágrafos sendo descrito como resultados e discussão e por aquilo que está descrito na seção de métodos. Então, aqui é esse jogo. Nós não precisamos fingir que não temos perspectivas políticas, éticas, como vocês quiserem chamar. Eu chamo perspectivas éticas para a ciência. É o nosso lugar no mundo. Duvidem de quem não tem. Mas nós podemos usar a ciência como um instrumento para construtos argumentativos que tem que passar no teste da ciência sobre confiabilidade. Então, eu já fiz outros. É claro que vocês podem me dizer, mas Débora, esse aqui é um estudo de base populacional, é a ciência mais, que passa no teste. E eu que faço estudos qualitativos, que faço estudo de caso, que trabalho com imagens. Eu já fiz filme. E eu coloco ele em disputa sobre a confiabilidade dos documentários. Eu já fiz estudos qualitativos, tem a PNA Quali.
Eu já fiz uma campanha contando histórias a partir de WhatsApp, que se chama Eu Vou Contar. O último filme, que se chama Eu Vou Contar, e que agora, no mês de setembro, eu vou começar, junto com a Inês, a divulgá-lo com pequenos capítulos de histórias, eles são passíveis de uma disputa sobre confiabilidade, sobre a história dessas mulheres. Então, a confiabilidade ela é dada por cada meio, por cada instrumento, por cada construção do método que você opera para fazer um construto analítico. Aqui, da mulher comum, de um evento comum da mulher brasileira, 1 em cada 5 mulheres. Então, argumento e evidência é esse momento em que você combina para a sua construção analítica, que talvez seja uma das peças mais originais. Então, muitas pessoas já estudaram aborto, muitas pessoas já usaram muitas técnicas, mas é na combinação de fazer a afirmação, essa é uma mulher comum, é onde começa a vir a novidade desse estudo. Vamos para a seção verbos e adjetivos. Os verbos, numa argumentação acadêmica, você tem que anunciar verbos que você é capaz de executar. Vocês viram no resumo que nós falamos, nós comparamos e nós descrevemos, né? Nós descrevemos a magnitude e nós comparamos. Todas as vezes que você elege um verbo para ser o que descreve a sua pesquisa, você tem que ser capaz de executá-la. Então, muitas pessoas, quando estão começando a escrever, elas dizem, eu vou analisar o impacto de algo. Difícil analisar impacto, gente. Então, pensem muito no que o verbo vai exigir de você, em termos de método, em termos de instrumentos de pesquisa. Depois de um verbo, sempre vem as suas categorias analíticas. Nós vamos, então, analisar, nós vamos fazer o quê? A magnitude do aborto. Nós vamos descrever a magnitude do aborto. Descrever é o verbo, magnitude do aborto é a sua categoria analítica. Então, você tem que ser capaz de fazer isso. Isso pede um tipo de método, que nesse caso era um método de base populacional. Olhem alguns dos verbos que estão no resumo. Apresentar, comparar, basear, combinar, indicar. Quando nós começamos a apresentar os resultados, nós falamos realizar, ser, utilizar, precisar, finalizar. Porque nós estamos começando a falar da mulher. Ela é a mulher comum, ela realizou o aborto, elas foram para clínicas, elas utilizaram remédio, elas precisaram buscar um hospital, ela finalizou no hospital. Os verbos de uma ação de pesquisa foram apresentar, comparar, basear, combinar, indicar. Pensem nos verbos, certo? Os verbos, eles demandam instrumentos específicos de análise. Eu vou avançar um pouco mais para cumprir o prometido. Os adjetivos, gente, tentem olhar quase o texto inteiro e quase não há adjetivos no texto. Ou mesmo advérbios, né, os qualificadores. Eles vão aparecer em abundância na conclusão. Esse é o espaço da ciência, da comunicação científica, em que se alguém acompanhou você até aí, ela concede a você o qualificador para o argumento. Porque o que é um adjetivo, um advérbio? É o momento em que você está dizendo, acredite muito em mim, veja bem, o que eu estou dizendo é a verdade. Então, quando vocês forem para a conclusão, nós vamos dizer, não há indicações claras, nós vamos dizer, há uma estabilidade dos resultados no tempo, nós vamos falar, talvez corretamente isso mostre, salvo alguma coisa. Nós vamos dizer, ainda maior pode ser a magnitude. Porque a conclusão é um momento que, com algum comedimento, nós podemos usar, ou nós devemos usar os adjetivos. Porque se as pessoas, suas leitoras, leram você até ali, você apresentou o melhor da ciência para ela. E é onde você diz, olha o que isso significa e olha qual é a minha conclusão. Neste caso, que o que nós afirmamos é que o aborto tem implicações na saúde pública. Então, o resumo, a conclusão, ele é um resumo geral, mas ele é um momento em que você faz algumas adjetivações para a sua afirmação e é onde você deixa a porta aberta para quem vem depois de você.
No nosso caso, nós fazemos as afirmações. A nossa tese de que ela é uma questão de saúde pública, de que a criminalização leva as mulheres ao risco, ela está ali. Mas é no final. Nós perseguimos toda a argumentação. E vocês vejam que a conclusão, ela tem 4 parágrafos. Vocês vão dizer, nossa, vocês cobriram o Brasil inteiro, entrevistaram milhares de mulheres, vocês analisaram um monte de dados, tanto tempo desenvolvendo o instrumento para concluir em 4 parágrafos. Porque corpo é o que está ali naquela construção da argumentação e no pedido a quem nos lê sobre o método. Então, eu vou usar ainda mais 2 minutos antes de abrir para vocês. O que eu estou dizendo aqui não é um dogma sobre fazer. É um exemplo a partir de um tema de bastante disputa na esfera pública, do uso da ciência para os horizontes da vida, né? Para como as pessoas imaginam que a vida deve ser, em que tem que trazer o melhor e o mais forte da ciência para a construção de uma possibilidade. Nós podemos ter erros, nós podemos errar. Isso aqui, errar não é mentir na ciência. Errar é talvez não ter sido capaz de compreender algo, uma limitação naquele momento, em que outras pessoas, outros pesquisadores vão ver depois de nós, ou nós mesmos vamos. Na PNA de 2016, nós incluímos a pergunta se as mulheres, quando ela fez o último aborto, que nós não tínhamos incluído na PNA de 2010. Nós vamos aprimorando, fazendo perguntas, que nós vamos aprendendo no debate público e na revisão de outras pessoas. Quando acontece que nós introduzimos uma nova pergunta em um estudo longitudinal como é esse, que é um estudo que se passa no tempo, é que nós não conseguimos comparar. Então, a pergunta sobre o último aborto, nós não conseguimos comparar com a PNA de 2010. Mas nós temos esse dado pela primeira vez. Antes de abrir, algumas pessoas já me fizeram a pergunta: por que essa é uma banquinha aberta, se essa é uma banquinha para todo mundo? Porque eu verdadeiramente acredito, gente, que se nós qualificarmos o debate público com a ciência, vai ser melhor para todo mundo. Então não importa quem é você que vem aqui, não importa se você acredita nas coisas que eu acredito, ou se você me desdenha, ou se você faz parte dos que não gostam de mim. Se você está vindo aqui, é porque você está querendo pensar melhor como você fala na democracia. Então essa tem que ser uma banquinha pública. E para as 420 pessoas que estão num domingo à tarde, para outras tantas milhares que vão assistir durante a semana. Se o debate público for baseado em um tema difícil para algumas pessoas, não para todas, como é o tema do aborto, nós vamos conseguir falar dos nossos horizontes da vida de uma maneira muito melhor do que por outras ferramentas de conversa, como pode ser o ódio ou o fanatismo. Então ela tem que ser aberta, ela não pode ser um curso fechado, ela tem que ser para quem quiser passar por aqui e ouvir como se faz ciência bem, ou até onde eu consigo qualificar uma boa ciência como uma boa ciência. Eu vou abrir os comentários e no final vou fazer minha proposta para a semana que vem. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu vou começar. A Graziele diz: há uma boa medida de números verbos no estudo? Que pergunta sensacional, Graziele. Eu diria um verbo, 2 verbos, já é uma loucura, porque você tem que descrever e comparar. A gente só conseguiu descrever e comparar porque a gente tinha 2010, um estudo anterior. Um verbo, Graziele, um verbo. Essa pergunta é maravilhosa, eu juro que eu não combinei com a Graziele. Repete de novo? Estou defendendo o uso de aplicativo em aulas de campo no ensino da matemática. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu vou seguir porque eu não sei se eu entendi, tá? As palavras podem ser entre 2.500 e 3.000 no resumo expandido. Isso você tem que ver em cada periódico para onde você está indo apresentar
o que você está chamando de resumo expandido. Cada periódico tem o seu número de palavras para o resumo, cada periódico tem as suas regras, inclusive para o número de palavras que permite um artigo, tá? Algumas pessoas estão escrevendo dizendo que ficaram ofendidas, porque hoje eu falei sobre aborto. Gente, eu sou eu. Eu repito, você pode vir aqui e você sempre vai me ouvir falando sobre temas que não se sinta ofendido. O mundo é diverso e você só vem aqui porque você quer. Bem, não fica repetitivo só usar um verbo? Veja, é um verbo para definir o seu objeto de pesquisa, a sua pergunta de pesquisa. Não é um verbo texto inteiro. Mas se você usou, por exemplo, descrever, e você adiante vai usar analisar, você está definindo metodologias diferentes. Então, quando eu estou dizendo um verbo único, é para definir qual é o seu problema de pesquisa que vai caber naquele seu artigo, na sua monografia, na sua tese, na sua dissertação. Se eu recomendo algum guia de escrita, me lembrem que quando der 5 e 4 para vocês, eu vou falar sobre isso. Débora, mas quando a história de vida de sua mãe ou sua avó tem relação direta com o seu objeto, será que a gente pode fazer uma banquinha sobre isso? Sobre como eleger temas e temas que nos tocam? Que, por exemplo, no campo da literatura e da literatura criativa, as pessoas dizem muito, comece por aquilo que você mais conhece. E será que isso é bom na ciência? Como é que a gente faz isso? Será que a gente pode guardar esse tema para vir depois? Isso aqui é uma boa pergunta. Você pode explicar, por favor, um pouco mais o uso do tesaurus? Dá um Google e vê tesauros, violência contra a mulher. Você vai encontrar um feito pela Revista de Estudos Feministas, se eu não estiver errado, ou pelo Centro de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. Posso estar falando errado quem fez, mas você vai ter. Se você é do campo do direito penal, o IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, já vai ter feito um. Se você estuda o processo legislativo, a Biblioteca da Câmara dos Deputados vai ter um tesauros. Então busca nas suas áreas que você vai ter alguns tesauros, se não, você busca pelas palavras-chave dos artigos das quais você está citando, estudando para escrever. Aí você vai ter uma boa listagem de palavras-chave, tá? Para pessoas disléxicas, como manter a coerência de um ponto em um parágrafo sem ser prolixo? Excelente pergunta. Eu não sei o seu nome, é a segunda vez que eu leio uma pergunta sua. Esse é um exemplo que eu sugeriria muito às comadres de leitura, ou mesmo uma revisora, que a revisora ajudaria você dá o seu problema, a sua questão, seu problema no sentido analítico da escrita, né? Você diz, a minha questão, que eu preciso que você me revise, é sobre um tópico frasal a cada parágrafo, porque eu sou prolixa, certo? É onde pode ajudar muito você. Se eu posso dizer mais sobre os tempos verbais. Sim, use um único tempo verbal no seu texto. Se você elegeu o presente, alguns chamam que existe o presente etnográfico, o presente do texto. Eu, em geral, quando estou trabalhando com pesquisas empíricas, que fiz trabalho de campo, eu uso o passado. E deixo para usar o presente ou o futuro na conclusão, quando eu vou falar de estudos que ainda que precisam ser feitos. Mas isso é muito importante, é manter uma unidade verbal, de tempo verbal no seu texto. Qual é a minha proposta? São 5h53 e vocês me difamaram. É um negócio, eleger teu cabelo branco, tudo é como se eu não soubesse como salvar, né? E fizeram gracinha, que na semana passada caiu. Eu tenho uma proposta para a semana que vem. Eu escrevi um livro que se chama Carta de uma Orientadora. E eu comecei a conversar com uma editora super bacana, não tem contrato, não tem nada, pode ser que essa editora nem queira levar isso mesmo adiante, ela só lançou a ideia, eu fiz a proposta, eu me ofereci e elas conversaram que sim, mas elas podem mudar de ideia, mas eu só queria falar da editora para quem sabe vocês seguirem e verem quantos livros bacanas tem ali, que se chama Bazar do Tempo. Era sobre atualizar a Carta de uma Orientadora e quem sabe ser publicada com elas. Eu nesse momento estou escrevendo um livro sobre aborto com a Companhia das Letras.
mas eu queria falar sobre Carta de uma Orientadora. Qual era a minha proposta para vocês, se vocês achassem que faz sentido? Eu não me lembro quantos capítulos Carta de uma Orientadora tem, se alguém tiver o livro aí pudesse me dizer, mas eu acho que deve ter 4 ou 5 capítulos. Nós poderíamos ler um capítulo por semana. Eu ouviria vocês no que eu tinha que fazer melhor, no que eu precisaria escrever de outro jeito, manter, e seria talvez um experimento muito bacana, com 400, 500 pessoas, atualizar um livro que faz sentido para as pessoas, e não só para quem escreve, mas seria um grande experimento. Era ler, eu já iria pensando como revisar, eu falaria sobre ele, igualzinho, fazer uma banquinha sobre ele, tal como ele esteve. Eu deixaria mais tempo ainda para ouvi-las, para ver o que eu poderia dizer mais, mas mantendo o tom de Carta de uma Orientadora. Eu vou lembrar de gravar, eu já vou terminar. Que ele não é um livro de manual, como tem milhares explicando como definir técnicas e métodos. É muito mais sobre como ir construindo o tema de pesquisa, fala disso um pouco dos parágrafos, e aí talvez a gente vá construindo juntos, né? Eu claro que sou autora do livro, vou escrevê-lo, mas eu poderia atualizá-lo de uma maneira que faça sentido para as pessoas que vão ler daqui para frente. Ele está em PDF por aí, que dá para encontrar, mas quem sabe isso daria mais sentido à reedição. Se isso fizer sentido, nós começaríamos o Carta de Orientadora. Eu não sei se alguém já me disse aí quantos capítulos ele tem, mas seria as próximas semanas. Essa vai ficar gravada, eu já vou começar a encerrar. Mas seria talvez 4 ou 5 semanas, 11 partes. Talvez a gente lesse 2 partes por domingo e a gente faria em 5 partes. Eu diria até quarta-feira as 2 partes para a gente começar. Porque aí discutiria muitas das coisas que vocês perguntaram. Eu vou terminar, porque já são 5h57, eu não quero o Instagram acabando com a gente de novo. Podem ser 2 por semana, porque aí é pouquinho e a gente lê. Gente, eu falei sem parar hoje. Eu espero, se chama Bazar do Tempo. Mas eu não tenho nenhum contrato, não tem nada certo. Talvez elas até briguem comigo por eu ter falado isso, porque foi só uma troca de e-mails. Mas também, se não der, a gente atualiza ele sozinho aqui, tá? Originalmente foi a editora Letras Livres, que era uma editora voluntária que pagou, que era o Danis, que fez o livro. Mas ele circulava assim, as pessoas sabendo e distribuindo. Mas eu tenho que desligar, né? Senão a gente vai perder de novo. Gente, até domingo que vem. Muito obrigada com as aulas terem começado, vocês terem vindo aqui. Me enche de sentido saber que, sei lá, mais de 400 pessoas passaram. E hoje eu me arrumei, vim toda bonitinha, porque eu imaginei, a gente não vai para 400 pessoas não estando arrumadinha, né? Até domingo que vem, viu? Falei sem parar. Um beijo em todo mundo. Tô gravando!